não existe equipe perfeita e não existe equipe certa de primeira. Obviamente que as pessoas costumam mostrar sempre o que é maravilhoso nas redes sociais, né? Não só para a vida pessoal, mas a vida profissional também. Ou seja, ninguém mostra o que deu errado, como se ferrou, como é que bateu de cara na parede, construindo uma equipe. A equipe, ela é uma construção diária, onde você precisa moldar as pessoas o tempo inteiro. Então, ela faz parte do dia a dia da empresa e é uma das coisas mais difíceis de fazer e reter dentro da empresa. Tem empresas aí, grandes empresas, que o turnover, que a gente chama, né, a entrada e saída de funcionário é gigantesca, é enorme. Então, não pense que no mercado de casamento isso é diferente. Não é. E com você, talvez, meu Deus do céu, eu que não encontro a pessoa perfeita, como todo mundo tá ali, uma pessoa trabalhando há 1 ano, a outra há 2 anos. Gente, isso é muito difícil. Não é de primeira. Você vai precisar bater de cara na parede algumas vezes, errar e acertar, errar e acertar, errar e acertar. Porque aí você vai, puxa, com aquele... Eu errei nisso, nisso e nisso, então aqui eu vou fazer diferente. Então, puxa, nesse eu errei nisso e nisso e nisso, então aqui eu vou fazer diferente. E aí você vai se moldando, você vai entendendo que para ter uma equipe muito bem formada e muito bem engajada, você precisa ter empatia acima de tudo, você precisa pensar como eles pensavam, né? A gente não pode pensar só como empresa. Porque aí é muito egoísmo da nossa parte. Imagina quando você era funcionário. Né? Tudo que você queria daquela empresa, tudo que você esperava daquela empresa. Então hoje, um exercício diário, que é uma coisa que eu faço e eu falo muito nas minhas mentorias para os cerimonialistas, se coloque no lugar deles. O que você queria, o que você gostaria de ter como benefício, ou como treinamento, ou como desenvolvimento. Agora, Roberta, aonde que eu encontro essas pessoas, pelo amor de Deus? Não é fácil não. Não é fácil, e o primeiro lugar mais fácil de todos é através de outros assessores, através do seu network. Eu costumo dizer muito que a gente tem que ter amigos, né? Cerimonialistas amigos. Nós somos concorrentes, mas somos parceiros e precisamos estar juntos, entender como um trabalha, como o outro trabalha, e conversar e trocar muita figurinha, e essa é uma delas. Vai lá, bate na porta do vizinho, fala, puxa, pelo amor de Deus, você tem alguém para me indicar? Eu estou precisando. Fala com outros fornecedores também, eles também poderão te ajudar. Né? Hoje em dia não é fácil mesmo, ainda mais empresas pequenas como as nossas, né? Porque querendo ou não, estamos aí numa fase, numa transição de microempresa para pequena empresa e tal. Então você busca ainda pessoas muito jovens que não fazem parte do nosso dia a dia, do nosso mundo. Mas então uma delas é falar com os assessores ou falar com os fornecedores e buscar isso e não ter vergonha de falar que você precisa de alguém e pedir ajuda. Compartilhe em grupos do Facebook, grupos que tem pessoas que trabalham com eventos, por exemplo. Procure no LinkedIn pessoas que trabalhem com eventos, coloque o job lá no LinkedIn. Procura ver como é que faz isso, porque você consegue encontrar pessoas, gente que faça faculdade de eventos, você pode conseguir um estagiário através disso. Né? Então, não é tão complicado quanto parece, mas você precisa focar pelo menos um dia da sua vida para construir isso e ir atrás disso. E depois deixar um e-mail específico para as pessoas mandarem esses currículos. Para você conseguir filtrar, que o primeiro filtro é através dos currículos. E aí, ok, perfeito, com os currículos na mão, como eu disse, esse é o primeiro filtro que você vai fazer, você precisa estabelecer algumas premissas. Na verdade, quando você divulgou a vaga, essas premissas já estavam lá. Então, essa pessoa ela precisa ter alguma formação específica, relações públicas, eventos, publicidade, turismo, tudo que seja ligado a eventos, por exemplo. Outra premissa, precisa morar perto do escritório, precisa ter carro para ir para os eventos. Não sei, pode ser coisas que influenciem para você na hora de você tomar essa decisão. Agora, qual foi a faculdade ou isso para mim, por exemplo, não influencia tanto, né? Qual foi a instituição, mas sim qual a formação, porque isso pode dar um bom caminho. Falar inglês, falar espanhol, pra gente, por exemplo, aqui a gente faz Destination Wedding, quando a gente abriu a vaga de Destination Wedding, tinha que falar inglês ou falar espanhol, então realmente isso foi uma premissa e uma premissa muito importante, porque a gente precisa se comunicar com o pessoal lá fora, então como se comunicar? Através de outras línguas, obviamente. Precisa ter experiência com eventos corporativos ou com eventos sociais, ou já ter
trabalhado com casamento. Isso quem vai decidir é você. E depois de um tempo, depois que você já quebrar a cara e tal, você vai entendendo melhor quais são as premissas principais para você conseguir selecionar essas pessoas. Bom, depois então desse primeiro filtro, agende a primeira entrevista. A ideia dessa primeira entrevista é fazer uma entrevista online. Não perca tanto tempo e não deixe a pessoa perder o tempo dela também, né? Então faça uma entrevista online, uma entrevista curta, rápida, de uns 20 minutos mais ou menos, e foque para você conhecer essa pessoa como ser humano. Você já tem ideia um pouco da experiência profissional dela através daquele currículo, mas tente tirar ali que ser humano é aquele que está ali atrás daquela tela. Faça online. Roberta, como que é fazer online? Olha, você pode usar o Apirim, que é uma plataforma digital que eu uso bastante para reuniões. Você pode fazer através do FaceTime, através do WhatsApp. Gente, não existe mais esse negócio de corporativo, precisa ser tudo certinho. A gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor. Então faça essa online focando no ser humano para você conhecer quem é aquela pessoa que está ali por trás. Eu vou dar uma dica de 3 perguntas chaves para você realmente conhecer como é essa pessoa como pessoa. Bom, para um cerimonialista é muito importante que a gente contrate pessoas organizadas. Gente, para mim isso é premissa de qualquer um, ok? Então essa pessoa tem que ser organizada. Como é que você vai descobrir que aquele ser humano é um ser humano organizado? Pergunta como é que ele arruma o guarda-roupa. Como é que ela faz no dia a dia? Como é que ela fazia no trabalho dela para organizar, ou como ela organiza a vida dela? Como é que ela organiza a sua agenda? Depois você pergunta um pouco sobre a estrutura familiar, com quem que essa pessoa mora, se namora, o que gosta de fazer quando não está trabalhando. Eu gosto de viajar, eu gosto de ler livro, eu gosto de ir no cinema. Você começa a entender um pouco mais dessa pessoa, gosta de viajar, para onde você viaja. Então eu pergunto detalhes mesmo. E uma pergunta que me ajuda muito é você perguntar sobre os 3 melhores momentos, os 3 momentos mais especiais da vida dessa pessoa. Muitas vezes eles demoram um pouco para responder, mas isso sai de forma natural. E aí você consegue entender quais são as prioridades para aquela pessoa. Se aquela pessoa fala de coisas muito materiais, você entende que ela é uma pessoa mais materialista. Se ela fala de coisas muito familiares, quando a minha mãe falou alguma coisa para mim, ou quando eu casei, ou quando... Você entende que a estrutura familiar é muito importante para ela e ela preza muito por aquilo. E aí você vai, então, filtrando e vendo quais são os valores que fazem mais sentido para a sua empresa e para você. Tem que direcionar essas perguntas para você conseguir entender e identificar esses valores, se eles combinam ou se não combinam, né? Qual que é a maior paixão daquela pessoa, o que motiva aquela pessoa, né? Então você vai direcionando um pouco para entender esses valores. E é claro que é nesse momento também que eu falo sobre a vaga, a descrição da vaga, o que eu vou oferecer, qual que é o salário, quais são os benefícios, como é que vai funcionar, entrada, horário, saída e etc. Então a gente deixa tudo muito claro para a pessoa não ter dúvidas depois também, né? É importante deixar isso... de falar de forma objetiva, mas que não tenha dúvidas depois. Bom, e aí depois, então, você fez esse filtro, conheceu as pessoas, identificou, gostou, a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é um exercício. Eu montei um exercício que a gente sempre manda isso nas entrevistas e funciona muito. Então, eu peço para a pessoa construir um cronograma, mando para ela todo um alinhamento de um casamento real, peço para ela construir esse cronograma. E além disso, eu mando 3 orçamentos diferentes de 3 buffets para um casamento só específico e eu peço para ela analisar o custo-benefício daqueles 3 buffets, qual que é a melhor opção para aquele casal. Então eu faço um estudo de caso e mando para a pessoa resolver para mim. Depois ela devolve e aí com isso é mais um filtro, você entende como ela organiza, a capacidade analítica, você entende um pouco se ela consegue olhar e fazer, né? Se ela tem essa facilidade de pegar uma coisa no meio e simplesmente executar. Então isso é importante para nós cerimonialistas, uma pessoa que precisa fazer cronograma, uma pessoa que sabe analisar um orçamento, que sabe dizer e sugerir o que é melhor para aqueles noivos, né? Então isso já é um grande direcional. Você pode também criar outros exercícios que sejam fundamentais para você contratar uma pessoa para sua empresa, né? O que é fundamental para aquela vaga específica?
pensa num exercício, cria e manda por e-mail. O ideal é que você estipule até 24 horas para essa pessoa te responder, não mais do que isso, porque ela vai ter muito tempo para consultar pessoas, etc. Então não dê muito tempo não, e a gente entende também um pouco do comprometimento, da responsabilidade dessa pessoa. E o que você faz para montar esses exercícios e que tipo de exercício você pode mostrar para ela? Pensa quais são as qualidades que você quer buscar na pessoa. Eu preciso de uma pessoa proativa, eu preciso de uma pessoa analítica, eu preciso de uma pessoa organizada, eu preciso do quê? Eu preciso de uma pessoa prática, eu preciso de uma pessoa objetiva. Com base em tudo isso, você vai conseguir montar um exercício para fazer com que você tire aquilo dela. No meu caso, como eu mando esses dois exercícios, eu consigo avaliar o nível de atenção, o nível de detalhe que aquela pessoa considera, né, o nível analítico daquela pessoa e o nível de organização também. E várias outras coisas que eu consigo analisar dentro desses dois exercícios. Mexer no Excel também, né? Muito importante. Assessor precisa saber mexer no Excel. Cerimonialista precisa saber mexer no Excel. E aí, indo para as perguntas chaves dessa terceira e última fase da entrevista. E eu vou dar algumas ideias de perguntas aqui pra vocês, o que vocês podem fazer pra tirar boas coisas dessas pessoas. A primeira delas é: por que quer trabalhar com casamento? A gente precisa amar isso e ela também precisa amar, essa pessoa precisa amar fazer isso. A gente trabalha quase todo final de semana, a gente trabalha muito, a gente faz muita reunião à noite, então ela precisa realmente se dedicar para aquilo, porque senão vai dar 6 meses, vai bater o fofo, como diz meu pai, e vai sair fora. Então, se não tiver amor naquilo que faz, cara, não vai durar muito tempo. Então, busque entender por que ela quer trabalhar com casamentos. E isso vai te ajudar a olhar se é realmente por dinheiro, por fama, as pessoas acham que vão ter muito sucesso, né, essa coisa, ou se é porque querem trabalhar naquela empresa, ou se é porque ama mesmo fazer aquilo, porque gosta, porque se inspira, porque acha que aquilo é uma coisa incrível, porque ama casamento, não necessariamente nunca trabalhou, talvez como organização de casamentos, mas ama casamentos, isso é muito importante. A segunda é como ela fazia as tarefas no trabalho, no antigo trabalho, como é exatamente que você fazia. Bom, eu chegava no trabalho, como era a sua rotina? Você chegava no trabalho, a primeira coisa que eu olho é o WhatsApp. Depois eu vou responder os meus e-mails. Depois eu então entendia o que aquele noivo, aquela noiva queria e começava a responder, sei lá, os fornecedores. Então, entender como ela organiza o dia a dia no trabalho é importante para você entender a organização e as prioridades que essa pessoa dá. Uma pergunta tricky que eu sempre pergunto e depois as meninas sempre falam: nossa, Roberta, essa pergunta foi muito tensa nesse momento. Mas me dê um exemplo de um obstáculo que você se deparou e que você conseguiu superar, e como foi isso? Como você conseguiu superar esse obstáculo? Nossa, às vezes tem gente que não consegue responder. E se não consegue responder, beijo, me liga, suma. O que você faz de único? O que você faz de diferente? Gente, a pessoa precisa saber, né? Precisa saber o que faz de único, de diferente. Eu não tenho... Gente, olha, uma coisa que você não tem que fazer na entrevista é: quais são suas 3 qualidades e seus 3 defeitos? Não rola, tá? Isso aí você esquece, joga fora, que é essa coisa do passado. E aí, o que mais, né? O que te motiva a dar o seu melhor? Qual foi a maior crítica que você recebeu? Você recebeu, entendeu e conseguiu melhorar por causa dessa crítica? As pessoas precisam entender como que funciona um feedback, saber receber aquilo e implementar para melhorar. E óbvio que, por último, o que você espera da casa de 2, ou o que você espera, você vai perguntar isso pra pessoa, né? O que você espera da minha empresa? O que você espera do cerimonial, não sei das quantas? E isso é muito importante, porque é alinhamento de expectativa, você entender o que essa pessoa quer de você, o que ela espera de você, sabe? Em termos não só financeiros, mas o que você busca aqui dentro, o que você quer. Eu quero aprender, eu quero me desenvolver, eu quero ser que nem você, sei lá, você vai entender um pouco o que essa pessoa quer. Ou seja, essas perguntas a gente faz para entender qualificações como autoconsciência, de pontos fortes e pontos fracos, se é apaixonado, né, o nível de motivação daquela pessoa e aí por diante. Então vocês viram que não existe mais aquela pergunta de 3 pontos fortes e 3 pontos fracos, porque se você pergunta dessa maneira que eu tô te colocando aqui, você vai fazer com que a pessoa pense de verdade, casos reais. Ela não vai inventar alguma coisa, ela não vai com uma resposta pronta para esse tipo de pergunta, né? Então isso faz com que ela pense de verdade e traga a realidade para você, muito melhor para você conhecer uma pessoa. Saiba que mesmo depois de tudo isso, você pode errar. Pois é,
Sinto informar. Então, não tenha medo, não fique triste e faça sempre, repita sempre e vá adaptando e melhorando isso a cada fase e a cada funcionário novo, né? A cada pessoa da equipe nova. E faça isso não só, Roberta, mas eu não vou contratar uma pessoa CLT, eu vou contratar um freela para o casamento. Faça a mesma coisa. Essas pessoas que trabalham com a gente no dia do casamento, elas precisam entender os nossos valores. A gente precisa entender os valores dela. Isso precisa estar 100% alinhado para tudo acontecer dentro do casamento de verdade. Importante, se você for contratar uma pessoa que nunca trabalhou com casamento, at all. Já trabalhei com eventos, mas nunca trabalhei com casamento. Treine-a. Explique qual é o flow do casamento, qual que é o fluxo, como é que funciona um casamento, para ela não cair perdida de paraquedas. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Mesmo que a pessoa tenha experiência com eventos, se nunca trabalhou com casamento, não sabe como isso funciona e é o seu papel ensinar e desenvolver essa pessoa. Legal, maravilha, você conseguiu construir uma equipe boa lá para o dia do casamento ou para o seu escritório interno, seja lá o que for, mas principalmente para o dia do casamento, o que você vai fazer? Você vai, então, a partir daí, observar essas pessoas trabalhando efetivamente, né? Como entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma, eliminar quem não está fazendo direito. Então, seja realmente dono da sua empresa e fala, isso aqui não está funcionando para mim, tchau, vou pegar outro. E aí você vai tentando e adaptando isso, né? Entenda que nenhum será 100% perfeito. Então, vai depender também do seu desenvolvimento e de você como gestor, né, ou como gestora daquelas pessoas. Você vai ter que desenvolver essas pessoas também, para fazer com que elas façam do seu jeito, se é que é isso que você quer, ou para fazer com que elas façam do jeito dela, mas que faça sentido dentro de um casamento para a tua empresa. Então isso você precisa ter muito em mente. Isso também vai te ajudar a distribuir as tarefas de forma mais adequada para cada uma delas. Bom, essa aqui se dá melhor com música, essa daqui se dá melhor com o buffet, e aí você distribui isso melhor, né, da melhor maneira. Então essa tem muito amor ao servir, essa ama fazer isso, então vamos colocar ela cuidando da noiva, cuidando dos pais dos noivos, por exemplo. Você consegue dividir essas funções. Então essa aqui é mais cética, mais dura, então coloca ela com um buffet, coloca ela com os artistas, lá no camarim. Então essa precisa ter mais postura, enquanto a outra, que é mais sentimental, mais fofa, vai ficar com a família, por exemplo. Então, entender esses pontos fortes e fracos e distribuir isso dentro da tua equipe. Porque é dessa maneira que você vai fazer uma equipe ser completa, né? Ou seja, uma tem aquilo que você não tem, ela não tem aquilo que a outra não tem, a outra não tem aquilo que a outra tem, e por aí vai, né? E é assim que a gente consegue formar um time de verdade. E é assim que a gente constrói esse time de verdade, e depois disso, gente, existem outros passos que precisam ser feitos, que não é simplesmente construir o time, tchau, obrigado e tá feito, não. Você precisa construir feedbacks, que a gente chama de coaching days, digamos assim, a gente pode falar em outros vídeos, mas realmente dar feedbacks, não sei diários, mas semanais, mensais, para uma vez ou duas vezes por ano, para entender realmente se os targets, né, as metas daquela pessoa, se ela está cumprindo aquilo, se não está, por que não está, como ela deveria estar fazendo, como você poderia ajudá-la a fazer melhor. E só assim a pessoa vai conseguir melhorar. Se ela não souber, ela não vai adivinhar. E ela depende de você para saber. Então é assim que você vai criar uma equipe insana e muito forte.